nações. Porque o que é o Oriente Médio? O Oriente Médio são vários países que foram dispersos por causa da Primeira Guerra Mundial. Era o Império Otomano, agora são várias nações islâmicas. É uma partilha do Império Otomano. Agora, se a besta vai dominar somente lá, não é povos, línguas e nações. Agora, se ela tiver uma certa influência no Ocidente, na Europa, aí sim ela vai ter um certo domínio sobre povos, línguas e nações. Não vai dominar todas as nações, porque vai ter guerra contra ela. Isso está lá no profeta Daniel. Mas através desses 5 reinos no Ocidente, ela vai ter um certo domínio sobre povos, línguas e nações. Ok? Basta a gente observar os países que estão aceitando o islamismo, os países que estão se inclinando em aliança com o Oriente Médio, os países do Ocidente. Então, antes eu descartava todos os países do Ocidente. Agora, eu não descarto mais. E isso é graças somente aos meus estudos? Não é. É graças a conversar com os irmãos, a pesquisa dos irmãos, a meditação dos irmãos. Então a gente soma junto essas coisas. Eu dei uma parada aqui para a gente ler Apocalipse 17, verso 10, verso 9, 10, 11 e 12. Olha só. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram, 1 existe e o outro ainda não é vindo. Quando vier, deve permanecer pouco. A besta que era e não é ela também o 8º rei. E é dos 7, e vai para a perdição. No verso 12 que você tem que prestar muita atenção, tá a chave. Os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis junto com a besta, tá vendo? Junto com a besta, que é o 8º rei, por 1 hora. Receberão autoridade por 1 hora junto com a besta. E a besta que viste é o 8º rei. Ou seja, quem é o 8º rei? É um homem que vai reinar sobre a 7ª cabeça, aonde estão os 10 chifres. Entendeu o mistério? 5 reis caíram, 5 reinos caíram. 1 existe. Qual que era o que existia? Era Roma. Aí diz, o outro ainda não veio. Quando viesse o 7º reino, tem que durar pouco. O 6º ainda existia, que era Roma. Quando viesse o 7º, dura pouco tempo. E aí o anjo vai explicar sobre os 10 chifres. Fala, os 10 chifres? Quais são os 10 chifres? Era o 6º reino? Não era, porque os 10 chifres não podia estar naquele tempo ainda. Os 10 chifres, leva para a estátua agora. Os 10 chifres são os 10 dedos da estátua. Ferro misturado com barro. E esse ferro misturado com barro estava no pé esquerdo e no pé direito. Um pé esquerdo tem uma perna esquerda. Um pé direito tem uma perna direita. Estava no tempo do ferro, que era o Império Romano, que ainda tinha que se dividir. Porque no tempo que foi dada a profecia, era só um império, parte ocidental somente ainda. Deu para entender? Então pensa, 5 caíram, 1 existe. O outro ainda não veio, é o 7º, a 7ª cabeça. O outro ainda não veio. Quando vier, vai durar pouco. Os 10 chifres são 10 reis, está explicando sobre a 7ª cabeça aí. Lembra que é na 7ª cabeça que tem que estar os 10 chifres? Os 10 chifres são 10 reis que não receberam o reino. Receberão autoridade junto com a besta por 1 hora. E a besta que você viu, que era e não é, ela é também o 8º rei. Isso quer dizer que quando se levantar o 7º reino, vão ter 10 reis unidos, barro e ferro. E aí eles vão entregar a autoridade para a besta. E a besta, dominando sobre os 10 chifres, vai ser o 8º rei. Sabe quem que é a besta na estátua? É o próprio formato da estátua, aquela imagem de homem, tendo a cabeça como Babilônia. Toda a mentalidade dos reinos está na Babilônia. Por isso que Nabucodonosor é a cabeça de ouro. E lembra de Daniel 3? Aquela estátua só de ouro do rei Nabucodonosor? É a imagem da besta. Povos, línguas e nações tinham que adorar aquela imagem. E ela foi levantada na Babilônia, atual Iraque, norte do Iraque. Então quando diz a besta que viste era e não é, mas aparecerá, está falando do 8º rei que domina sobre a 7ª cabeça. O 8º rei é um homem que vai ter domínio sobre os 10 chifres. Então não se levantou ainda o 7º reino, porque quando se levantar, dura pouco tempo. Qual é esse pouco tempo que você acha? 3 anos e meio.
A besta se levanta com os 10 chifres e terão autoridade por 1 hora. A besta tem autoridade por quanto tempo sobre as nações? É só você olhar para Apocalipse 13. Por 42 meses. Aí sim vai fazer sentido o 7º reino durar pouco tempo. Porque sobre o 7º reino vai ter o 8º rei. Isso é uma besta de 7 cabeças. Deus está contando a história através daquelas 7 cabeças. E na 7ª cabeça está os 10 chifres, aonde a besta se levanta. Então, irmãos, a gente tem que saber se localizar nas pernas de ferro. Tem que saber coincidir o Império Romano com o Império Otomano. É um império, é reconhecido como império, dominou o mundo, mas tem que ser considerado como ferro ainda. Porque se eu desconsiderar ele como o ferro, eu vou ter que pôr ele nos pés da estátua. Se eu coloco ele nos pés da estátua, ele tem que ser o 7º reino. Tem que durar pouco tempo. E não dura pouco tempo. Jamais nós vamos conseguir harmonizar isso com a história. E a estátua tem que ser harmonizada com a história, porque a estátua está contando a história da humanidade. E aí, se eu desconsiderar o Império Otomano como reino, o que eu vou fazer com ele? Reinou 600 anos, considerado como império. Dominou, de certa forma, o mundo. Como é que eu vou fazer? Está ainda relacionado com o islamismo, com a marca da besta. Não posso fazer isso. Então eu tenho que entender que o Império Otomano é uma continuação do Império Romano. É ainda ferro. Sabe por que eu tenho que entender isso? Porque a história vai confirmar. Sabe por quê? A característica dos pés é barro e ferro. Barro misturado com ferro, ferro misturado com barro. E para que isso? No fim das contas, para gerar 10 reis. Então é barro e barro, irmãos. E para que barro misturado com ferro e ferro misturado com barro? No fim das contas, vai ter ali os 10 dedos. Para que esses reis se unem? Para eliminar o povo judeu, para eliminar a pregação do evangelho, para fazer cessar o sacrifício contínuo. E é aí que entra a história da humanidade. Você tem que ver quando que acaba a era do ferro e começa barro e ferro se misturar. Porque os pés da estátua, calcanhar, peito de pé, isso daí é barro e ferro. Até chegar nos 10 dedos, entendeu? Então quando você vê nações fazendo aliança umas com as outras, porque os pés da estátua é isso, barro e ferro se misturando, quando você começar a enxergar isso na humanidade, na história da humanidade, quando você começar a ver quando que os reis começaram a se unir em aliança, aí nós vamos entender que nós entramos na parte dos pés da estátua e estamos seguindo em rumo aos 10 dedos. E a gente pode encontrar isso na história, irmãos? Claro que pode. É aqui que eu separei alguns pontos. Eu coloquei aqui, irmãos, 7 pontos importantíssimos que a gente tem que estudar. Eles estão pertinhos uns dos outros, mas tem que estudar a história. A internet está aí, não é por acaso. Os historiadores, os documentaristas deixaram aí registrado para a gente pesquisar, para a gente estudar. Deus nos indica isso daí, estudar a história, gastar tempo, pesquisar. É só assistir menos filme, menos seriado. É só dar uma pausa um pouquinho nos filmes ou diminuir, dar uma pausa com seriados, sair um pouquinho menos e ter um pouco de paciência e pesquisar essas coisas. Tá tudo pronto pra gente aí, ó, documentário. Se você não gosta de documentário, procura os professores. Se não gosta também disso daí, procura ler. Mas tá aí, você pode sentar no sofá, na cama e assistir as coisas, anotando. Questão de 1 mês, a gente coloca tudo isso em ordem. Tem que memorizar. Deixa num mapa assim, ó. Vale a pena. Então eu coloquei aqui, primeiro ponto, Primeira Guerra Mundial. Tem que conhecer a data, os países que estão relacionados, que estão envolvidos na Primeira Guerra Mundial, para você começar a entender um pouco ali da estátua. É claro que tem vários outros fatores que você precisa conhecer para entender a estátua, mas é complexo, não é? Na parte do Império Romano, a parte ocidental cai, é conquistada, depois a parte oriental cai, é conquistada, e aí, como é que ficam as coisas? O que aconteceu no mundo quando o Império Otomano estava reinando? E na queda do Império Otomano, o que aconteceu no mundo? Por que ele caiu? Deus está falando tudo isso na estátua. Então o primeiro ponto, Primeira Guerra Mundial. Segundo ponto, Segunda Guerra Mundial. Está pertinho um do outro. Terceiro ponto, a queda do Império Otomano. É uma das conclusões da Primeira Guerra Mundial. Tem que estudar o que aconteceu com o Império Otomano quando ele caiu. Isso é fácil de entender. Quarto ponto, a ONU.
Tem que entender sobre a ONU, porque ela é uma consequência da Segunda Guerra Mundial. Quinto ponto, o renascimento da terra de Israel. Isso daí é importantíssimo saber. Envolve muitas profecias da Bíblia. Sexto ponto, a OLP. Tem que conhecer também a OLP, porque não é por acaso que ela vem depois do renascimento da terra de Israel. Essas coisas não estão desconexas, estão todas conectadas. Sétimo ponto, a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias, ela profetiza a Terceira Guerra Mundial. Ela profetiza coisas espirituais. Por isso que muitas pessoas, mesmo não crendo em Jesus, muitos judeus, mesmo não crendo em Jesus, eles viram algo espiritual nessa Guerra de 6 Dias. Agora eu vou acrescentar as datas nesses 7 pontos, irmãos, que a gente tem que estudar. Primeira Guerra Mundial, ela vai de 28 de julho de 1914 até 11 de novembro de 1918. Dura mais ou menos 4 anos. Então essa data tem que memorizar. Segundo ponto é a Segunda Guerra Mundial. Ela vai de 1939 a 1945. Aí o terceiro ponto que você tem que estudar é a queda do Império Otomano, que começou mais ou menos em 1918 e vai até 1922, mais ou menos 4 anos para ele perder toda a força e cair, para ele se espalhar como várias nações islâmicas. É a conclusão da Primeira Guerra Mundial, né? Aí vem o quarto ponto, a ONU, Organizações das Nações Unidas, 1945. Aí vem o quinto ponto, o renascimento da terra de Israel, o reconhecimento de Israel como nação, em 1948. Aí vai envolver muitas profecias. E vem o sexto ponto, a OLP. Por causa do quinto ponto, tem o sexto ponto. O que é a OLP? Organização para a Libertação da Palestina. Isso se iniciou com Yasser Arafat, um egípcio. Um terrível egípcio, que por incrível que pareça, ganhou o prêmio da paz pela ONU. Incrível isso, né? Aí tem o sétimo ponto, a Guerra dos 6 Dias. Essa Guerra dos 6 Dias aconteceu em 1967. E é uma coisa totalmente espiritual. É só você entender os países que estão envolvidos nessa Guerra dos 6 Dias. Egito, Síria, sabe, esses países, Iraque, tudo que se juntaram para tentar dominar Israel. Israel venceu eles. Uma guerra de 6 dias. Por que 6 dias? Porque no sétimo, Jerusalém é conquistada e eles vencem. A vitória é de Israel. É uma profecia ou não é? Isso profetizava eventos que haveriam de acontecer. Haveria uma batalha de 6 dias, uma luta de 6 dias, e no sétimo haveria vitória, haveria descanso. Então vê a conexão desses pontos? Em 1948, Israel é reconhecido como nação. Isso desperta uma ira terrível nos islâmicos, nos muçulmanos. Aí surge a OLP, Organização pela Libertação da Palestina. É claro que não é só isso que eu estou falando, envolve outros fatores, mas espiritualmente, olhando para esses fatos, é isso daí. O inimigo já levantou a OLP, Organização pela Libertação dos Palestinos, para tentar acabar com a nação de Israel. Yasser Arafat, um egípcio que dominou isso daí, um homem sanguinário, terrível, uma besta, a besta do sul. Sabe, Isaías 21, uma profecia contra a besta do sul? É basicamente isso daí. E aí a ONU vai dar um prêmio para ele, um prêmio de paz, príncipe da paz. E aí depois disso vem a Guerra dos 6 Dias. Olha só, em 1964 tem a OLP, em 1967, 3 anos depois, querem derrubar Jerusalém, querem acabar com o povo de Israel. Então quando você vai estudar a Primeira Guerra Mundial, você vai ver que um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial acontecer, tinha os países, eles estavam ali. Tinha o Império da Rússia, a Rússia estava meio que dominando certa parte do mundo. O Império Otomano já estava enfraquecendo, ele estava fraco, entendeu? Mas aí o que aconteceu? A Alemanha fez aliança com os otomanos. E aí o Império Otomano passou a fazer parte da Primeira Guerra Mundial, que foi o fim deles aí, né? Então aí você está vendo países do Ocidente, a Europa, fazendo aliança com, por exemplo, o Oriente Médio, norte de Israel. Essa guerra não envolvia uma batalha contra o povo de Israel, mas no futuro iria envolver. Então o que você está vendo aí? Você está vendo nações fazendo alianças para fazerem guerras, eles tentando se unir, mas eles não permanecem unidos. Pode ver que eles não permanecem unidos. Daí em diante vem a Segunda Guerra Mundial, vem a ONU, onde as nações começam a fazer mais alianças ainda.
aliança supostamente de paz. Olha só as coisas. Olha esses eventos que eu narrei aqui, mostra os pés da estátua. Primeira e Segunda Guerra Mundial está nos pés da estátua. Nós estamos pertinho de entrar nos dedos, nos 10 dedos. Nós estamos na era em que os países estão fazendo aliança uns com os outros. Tem guerras, tem rumores de guerras por causa das alianças feitas entre os países fracos e países fortes. Entendeu, irmãos? Se vocês estudarem esses pontos que eu falei para vocês, vocês vão entender tudo isso que eu estou falando e muito mais do que eu estou falando. Se a pessoa foi esforçada, a questão de 1 semana, 2 semanas, ela já consegue ter um vislumbre de tudo isso daqui. E aí você vai entender, sim, qual que é o fim da Era do Ferro e quando começa a se misturar barro na estátua. E quando começa a se misturar barro, você sabe que entrou nos pés. Não é mais coerente isso do que a maneira que eu ensinava nos vídeos em relação ao Império Otomano? Ou seja, o Império Otomano ainda está na história, o Império Islâmico ainda continua sendo a besta, mas a história agora está mais coerente, está mais conexa, não tá? Entendeu que Deus deixou a história da humanidade sintetizada na estátua? E aí a gente tem que procurar somar as informações, coincidir, encontrar coerência. Agora, para finalizar, eu vou deixar alguns links na descrição. Esses links que eu vou deixar na descrição são documentários que eu acho bom. São vídeos que mostram todas essas coisas que eu acho espetacular. São vários vídeos que eu pesquisei e eu separei os melhores. Vou deixar para vocês já, uma coisa adiantada já. Tudo na descrição. E vou destacar tem um canal chamado Nostalgia. Talvez você já conheça. Um canal excelente em alguns pontos. E eles têm um vídeo da Primeira Guerra Mundial. Deve ter um da Segunda também que eu não assisti. Irmãos, eu fiquei admirado com a produção do vídeo, com a produção do canal. É claro que é um canal grande, então eles já têm uma equipe. Eu fiquei admirado porque como eu queria produzir material daquela qualidade. Eu acho espetacular. E eu achei muito legal, irmãos, muito bacana, porque ele está explicando a Primeira Guerra Mundial de maneira divertida, de maneira dinâmica. E os pontos que ele está tratando tá certo. E tem todos aqueles efeitos especiais para ficar mais didático ainda. Então eu indico esse link para vocês. Eu não estou fazendo divulgação do canal porque nem precisa. Eles têm mais de 7 milhões de inscritos. Mas é um vídeo que eu achei bom. E sabe por que eu peguei esse vídeo e esse link para indicar para vocês? Porque eu percebi o esforço tremendo que esse rapaz fez para juntar os materiais, para associar tudo na mente. Porque ele teve que entender o assunto para falar, né? Não era só memorização de textos e de frases. Ele teve que entender o que ocorreu. Ele estudou. Tudo isso para produzir um vídeo, fora que ele teve uma equipe para ajudar ele, os efeitos especiais, tudo isso visualizando produzir um material que no fim das contas era em favor de inscritos no canal, de visualizações, é o trabalho dele, né? Tá certo. Mas todo esse esforço de memorizar esses pontos, e para ele não vai ter muita influência, mas para nós precisamos entender isso muito mais que ele. Precisamos dominar esse assunto muito mais que esse rapaz do canal Nostalgia. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Poxa, nós temos a estátua, nós temos a revelação dos eventos que vão ocorrer. E quando se trata dos filhos de Deus, menos informado, que vamos pôr assim, os filhos das trevas, ele não conhece Jesus Cristo ainda, né? Pode conhecer futuramente, mas no momento é filho das trevas, pratica as obras das trevas. Por isso que Jesus fala, os filhos das trevas são mais prudentes, sua própria geração, do que os filhos da luz. E não é só ele que entende isso não. Muitos professores estudam isso para poder dar aulas em cursinhos. Eles têm que dominar o assunto. Nós temos que dominar muito mais, irmãos, para a gente entender a revelação de Deus, explicar ela com coerência. Entendeu como eu estava falho nisso? Entendeu como eu preciso estudar isso daí? O tempo é com a gente precisa arrumar tempo. Se a gente não arrumar tempo para estudar esses materiais, esses assuntos, nós vamos arrumar tempo para assistir filme e seriados e quem sabe novelas. Nós vamos arrumar tempo para assistir outros canais divertidos, para assistir Felipe Neto, para assistir Nando Moura. Você que é cristão, você não acompanha o Felipe Neto não, né? Pelo amor de Deus. Eu assisto alguns vídeos dele só para ver a loucura da cabeça de um homem que foi seduzido pelo dinheiro. Só para isso. Muito dinâmico, né? Muito aparentemente divertido, mas é um horror aquilo ali. Se afasta disso. Ok, meus irmãos? Como prometido, tá aí. Fiz ajuste nos meus vídeos, reconheci a parte que eu interpretei errado e por eu ter feito isso, Deus me acrescentou muita coisa.
ok? Então é verdade o que eu falava nos vídeos, eu ajusto a parte que eu considero estar errada, e se tiver errado eu ajusto de novo. Não importa, o que importa é ensinar a verdade, conhecer a verdade. Meu desejo é que você também reconheça isso. Pessoas que pregam o anticristo vindo dos papas, vindo só de Roma, focado em Roma, entendeu? Que possa reconhecer os fatos bíblicos e históricos e mudar de opinião. Poxa, para mim que teria que ser difícil isso. Eu tenho um canal já com estudos feitos, ensinando as coisas. Para mim seria mais difícil fazer isso, mas tem pessoas que não têm canal, não ensinam a palavra de Deus e mesmo assim não muda de opinião. Por que será? Ok, irmãos, é isso que eu queria deixar para vocês. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e que você possa entender e buscar todas essas coisas que eu falei. A gente se vê no próximo vídeo. Irmãos, não se esqueça de curtir o vídeo, não se esqueça de curtir o canal, compartilhe o vídeo. Eu já agradeço se você tem feito isso, se você tem curtido o vídeo, compartilhado ele. Assim outras pessoas vão conhecer o trabalho, vão conhecer o material do canal e vão divulgar, ok? Através do seu compartilhamento, através do seu trabalho, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. E a gente se vê no próximo vídeo.